Então vamos lá. Bom, o título do nosso bate-papo de hoje, ele foi com a intenção de provocar mesmo, né? Redes sociais em tempos de política quântica. Eu, desde março, venho trabalhando nesse tema, não apenas estudando, lendo, acompanhando e escrevendo sobre essa questão, né? E nós vamos fazer, nós vamos fazer uma dobradinha aqui, eu e o Guto Graça. O Guto é um especialista em redes sociais, é consultor, também tem experiência de atuação política, é um militante político também, é colunista da Band News FM, falando justamente sobre redes sociais. Então, eu vou dar um foco mais na questão política e ele vai dar um foco mais na questão das redes e a gente vai depois batendo um papo e conduzindo, tá bom? Eu queria começar falando, assim, uniformizando o entendimento, que é como funcionam os algoritmos nas redes para a gente poder entender a política quântica, né? Quer dizer, os algoritmos, qualquer um desses aplicativos, qualquer que seja ele, Facebook, Instagram, Twitter, o TikTok, qualquer outro, eles têm uma organização interna a partir que o algoritmo serve a esses interesses deles. No caso das redes sociais de relacionamento que começaram com o Facebook, o que o algoritmo está preparado para fazer é estimular a cultura do engajamento. O que é a cultura do engajamento? É aquela que envolve curtição, ou seja, você curtir alguma publicação, você curtir algum vídeo, aquela que envolve um comentário, você está comentando, você está discutindo, interagindo, e aquela que envolve compartilhamento. Essas publicações, aquelas que conseguem provocar um maior grau de engajamento, são aquelas que vão sendo valorizadas pelo Facebook. Nesse sentido, essas equivalem. Não importa o que está escrito ali, tá certo? Não importa o que você está dizendo. Importa que ela consiga atingir o maior número de pessoas para que o Facebook ajuda que ele essa publicação vai sendo replicada. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa entender sobre as redes sociais, eu vejo muita gente falando as redes sociais e a vida real como se fossem coisas desconectadas. Não, a rede social é a vida real. Ela envolve pessoas, ela envolve gente. Eu sei que tem... Muita gente fala assim, mas tem os robôs. Não, não importa. O que importa é o seguinte, quem movimenta as redes sociais são pessoas, são seres vivos. E essas pessoas fazem o que elas acham que devem fazer e os algoritmos ajudam a organizá-las, a juntá-las, a articulá-las segundo os interesses desses algoritmos a partir dos seus critérios de validação, que, de novo, é engajamento, curtida, comentário, compartilhamento. Tá certo? Quando a gente fica preso a uma discussão do robô, porque tem robô, o robô detona de procurar fazer uma análise sobre o comportamento das pessoas. O que faz as pessoas adotarem esses comportamentos nesse território chamado redes sociais. E é justamente quem saiu na frente compreendendo este comportamento e compreendendo como funcionam os algoritmos que conseguiu formular aquilo que o da Empoli chama de engenheiro, conseguiu criar a figura que o da Empoli chama de engenheiros do caos e que criaram e que estimularam e que desenvolveram o que está sendo chamado de política quântica. Primeiro critério da política quântica é usar as redes sociais naquilo que elas têm de mais favorável para isso, qual seja as pessoas falam, escrevem, compartilham as suas crenças e seus valores. Não importa se tem evidência ou se não tem evidência, não importa se tem sentido ou não tem sentido para os outros. Tendo sentido para si
e para mais pessoas é o que importa. Então, a política quântica, um dos pilares é exatamente esse. Ela se apoia na ideia de que as pessoas podem se juntar em torno de suas crenças e valores, independentemente de validação por terceiros. O segundo critério da política quântica, que ele analisa nesse livro, e que eu acho que ele está absolutamente correto, é a compreensão de que os movimentos da sociedade ocidental fizeram com que a política deixasse de ser centrípeta para ser centrífuga. Ou seja, aquela ideia de que no passado, principalmente no século XX, no pós-guerra e durante os 50, 60 anos depois disso, de que o caminho da política democrática nas democracias ocidentais era baseado na construção de buscar o equilíbrio, de buscar o centro. Isto, com as redes sociais, isso estimulou e mais toda a crise de representação, a crise econômica, a crise do establishment, principalmente, que passou a ser visto como alguém que prometeu o que não conseguiu entregar ao longo do tempo. As redes sociais ajudaram a fomentar esse sentimento que já estava presente na vida das pessoas, que era sair do centro, buscar os extremos. E esses extremos é que importam. As pessoas não estão mais atrás de equilíbrio, as pessoas não estão mais atrás de racionalidade, as pessoas não estão mais atrás de evidências. Tipo, o homem pousou na Lua, quem garante que ele pousou na Lua? Isso tudo é imagem criada pela NASA. Isso é tudo videozinho fake. O homem não pousou na Lua. Como assim a Terra é redonda? Claro que não. A Terra é plana. E isso se basta. E você tem milhões e milhões de pessoas pelo mundo que se congregam em torno dessas crenças e valores. E o que os algoritmos propiciam? Eles propiciam que essas pessoas se encontrem, se juntem, se curtam, se convivam. E esses grupos não necessariamente interagem com os grupos que têm opiniões distintas sobre o mesmo tema. Para vocês terem uma ideia, no livro, o Daempro cita um caso da campanha do Trump em 2016, que é absolutamente terrível. A campanha do Trump participava de 2 grupos de redes sociais. Um, que era formado por defensores de políticas de defesa dos direitos dos animais. E outro, que atacava esse tipo de política. E tinha a campanha do Trump organizada nos 2 grupos, com posições distintas. E esses grupos, como não se comunicavam, como não interagiam, não gerava nenhum tipo de problema de credibilidade ou de evidência daquela afirmação feita pela campanha do Trump. Voltando a falar dos extremos, o que é ser extremista na realidade? Muita gente, no Brasil, inclusive, por conta da tal polarização que nós discutimos aqui bastante, de 2013 para cá, ainda conceitua os extremos na lógica de extrema-direita e extrema-esquerda. As redes sociais desmontaram com isso. Os extremos hoje eles estão muito mais numa perspectiva de circunferência, de uma esfera. Você tem, imaginemos uma esfera em que eu faça várias seções dessa esfera e cada uma dessas é um extremo, todos eles afastados do centro da esfera. E mesmo que eles sejam contíguos, eles não se comunicam, eles não interagem. Então, o extremo de hoje não é mais aquele extremo da linha reta que vai da esquerda à direita. São múltiplos extremos, que vale para qualquer tipo de pensamento, de crença, de valores e, de novo, que satisfaçam a quem os propugna, a quem os propaga, a quem os divulga. Para poder ser relevante na atividade política nas redes sociais, portanto, precisa ser um extremista. Quem vai para as redes sociais fazendo o papel de defender o equilíbrio, o bom senso, a racionalidade, não faz sucesso e não consegue agregar. Vai ficar falando para cada vez menos gente. Por outro lado, o que significa radicalizar? O que significa ser extremista?
significa compartilhar mentira, significa ser incoerente? Não. Significa você ser um extremista na defesa daquilo que você acredita, mas não em nome de uma evidência, ou em nome de uma racionalidade, ou em nome de um equilíbrio. Na realidade, eu li ontem, meu artigo de ontem no Correio, que eu publiquei aqui, como eu sempre faço, eu cito o exemplo da Kamala Harris. A Kamala Harris, ela é da ala moderada do Partido Democrata. No entanto, a atitude dela, o comportamento dela nas redes sociais, o comportamento dela na política norte-americana é um comportamento absolutamente radicalizado. Ela radicaliza na defesa dos pontos de vista dela. Ela radicaliza nas imagens que ela compartilha. Ela radicaliza a partir do que ela acredita e consegue juntar e motivar milhões de pessoas em torno disso. A última parte que eu queria falar é como nós, parte dos setores democráticos e progressistas da sociedade, como é que a gente deve agir diante disso, né? A primeira coisa é romper com a lógica da perplexidade e do desconforto. As redes sociais vieram para ficar. Ou a gente entende como elas funcionam e a gente se insere nelas para poder tirar delas o melhor proveito na comunicação, na articulação e na mobilização, ou nós vamos ficar reclamando delas, reclamando das fake news e reclamando dos robôs, mas não fazendo delas um território absolutamente propício para fazer política, mas de um novo tipo, de uma nova forma. Por exemplo, não dá mais para ficar, infelizmente isso, a vida se encarregou de resolver em parte isso, mas ainda tem entre nós muita gente que fica criticando a polarização, em nome do equilíbrio e da racionalidade. Desculpe, polarização é parte inerente da vida política. As pessoas se polarizam, até porque as pessoas se movimentam por emoção, não é pela razão. E uma coisa interessante, ao contrário do que muita gente acha, eu estou convencido de que nunca se discutiu tanto política como nos dias atuais. Só que ela não acontece nos bares, ela não acontece na casa da gente em reuniões formais, ela acontece nas redes, de todo tipo de política. E com aquela característica que eu falei no início, ou seja, as pessoas vão lá, põem o que elas acreditam, mandam a sua mensagem e quem concorda vai compartilhando, vai curtindo, vai juntando, e vai agregando e vai trazendo. E quem consegue fazer de maneira organizada, articulada, a intervenção política, consegue explorar isso e construir, aí sim, construir maioria, construir hegemonia e ganhar eleições. Uma coisa que os populistas na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, os populistas, os nacional-populistas, conseguiram fazer foi exatamente entender que a lógica da disputa direita-esquerda estava morta. Só que eles a substituíram por uma lógica típica do populismo, que é povo versus elite. E não é diferente. Se a gente olhar o que é o lulopetismo e como ele se estabeleceu no poder, era exatamente isso. Nós e eles era a lógica do povo versus elite. A direita faz a mesma coisa. Condena o establishment. A chamada direita no Brasil e no mundo ocidental faz isso. E consegue capitalizar, consegue identificar e criar um inimigo a ser combatido. Mesmo que os representantes políticos desse movimento não sejam exatamente pessoas de fora do establishment, como é o caso do Trump. O Trump consegue representar o antissistema e um a favor dos pobres norte-americanos, sendo o que ele é. O Bolsonaro conseguiu se apresentar como um candidato antissistema, sendo o cara mais sistema que a gente possa conhecer. Então, não importa muito, e não adianta você dizer, mas o Bolsonaro estava 28 anos. Não, ele é um cara que vai lá e fala o que ele quer, ele fala o que ele pensa, ele é um cara sincero, ele é um cara direto, e isso faz sucesso nesse tipo no mundo de hoje que a gente vive na política. A primeira coisa, então, nessa lógica é o seguinte:
a gente precisa aprender o que significa usar as redes sociais a favor das nossas ideias, das nossas crenças. Primeiro, a gente tem que aprender a usar mensagens curtas, diretas e que toquem no emocional. Não adianta fazer discurso elaborado, não adianta, tem que conseguir sintetizar e emocionar. Quando um dos fatores que mais gera admiração do Bolsonaro nas redes sociais e na política é a tal da sinceridade dele, a grosseria dele, a coisa que ele fala, o que ele pensa, o que ele acredita, porque isso toca na emoção dessa parte do eleitorado. Ele está sendo sincero. Então, a primeira coisa, a gente tem que aprender a tocar a emoção das pessoas, capitalizar e capturar o sentimento de insatisfação com o que está acontecendo. A gente está entregando de bandeja para eles toda a capitalização do que existe de insatisfação na sociedade. Eu não vi um depoimento, nenhuma articulação na época que saiu o auxílio emergencial, naquelas filas gigantescas na Caixa Econômica. Ninguém fez nada em relação a isso. O Bolsonaro consegue, por força dessa rede montada com muita competência, ele consegue capitalizar decisões que são, inclusive, originalmente diferentes do que ele propunha. O auxílio emergencial era R$200, virou 600 por causa do Congresso. O Fundeb era contra, foi aprovado. No dia da aprovação, já soltou nas redes dele que o governo tinha conseguido aprovar o Fundeb. E a gente, neste território, neste terreno, a gente está perdendo de goleada, porque nós não sabemos como comunicar com esses segmentos, com as pessoas, não conseguimos atrair apoiamento, porque nós continuamos buscando defender o bom senso, o equilíbrio, a racionalidade. E antes que gere confusão, eu não estou defendendo que a gente abra a mão da coerência, que a gente divulgue fake news, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, a nossa postura tem que ser radical, a nossa postura tem que ser de enfrentamento, mas não enfrentamento, vamos criar uma grande frente democrática. Bullshit, não rola. Isso não cresce. Isso por quê? Porque, na realidade, não é isso que as pessoas estão buscando. Elas não estão buscando... A gente tem que falar dos problemas que as mobilizam, que as emocionam. Por fim, nessa forma de comunicação, a gente tem que aprender a fazer isso. Como comunicar de uma maneira simples, direta, que capitalize. É uma imagem, ponto. É uma frase, pum. E se a gente não fizer isso, vamos tomar outra vez a derrota em 2022. Mas duas últimas coisas para terminar. A primeira é que nós não temos que construir, na minha opinião, esse discurso de que temos que juntar. Somos 70%. Não, não somos 70%. Não somos. Porque não tem unidade. Não tem o mesmo pensamento. Nós temos 70% que não são bolsonaristas, que não apoiam o Bolsonaro. Agora 60%. Mas não quer dizer que sejamos juntos. 2. O fora Bolsonaro é absolutamente desgastado. Desgastado. Não mobiliza, não articula. As pessoas não estão querendo isso. E terceiro, o Roberto Freire, com quem eu conversei essa semana, ele me contou uma frase do Antônio Brito, que foi governador do Rio Grande do Sul, porta-voz do Tancredo, que sintetiza isso. Ele falou, em relação a esse momento, a essa nova política que o Dan Empoli chama de quântica e que eu também adotei e tenho divulgado dessa forma. O Antônio Brito disse para o Roberto o seguinte, a política mudou de lugar. Ou a gente entende que o território da política é outro hoje em dia, ou a gente vai continuar falando para nós mesmos, sem capacidade de articulação e de mobilização. Então, para começar o bate-papo, seria isso. Espero não ter ultrapassado os 10 minutos. Muito bom, Alan, muito bom. Você pegou um tema que a gente apanha para burro, na maioria de nós somos analfabetos e que está aberto. O Guto está preparado aí para entrar? Ô, Tibério, deixa eu só fazer um pequeno concerto aí no Orlando. Não é que mudou de lugar, a frase era um pouco melhor. Mudou de endereço. Tá bom. Maravilha.
Guto, você está podendo já falar, Guto? Guto nos ouve? Ele está ali, está no mudo. Deixa eu botar. Bota ele no som, bota ele no som. Guto. Vamos lá. Primeiro, já vou começar com uma Guto. desculpa. Eu não vou poder ficar o tempo todo que o assunto e vocês merecem. E depois de uma explanação do Orlando, que teve 4, por fim, por último, que parecia quase uma reunião trotskista aqui que não terminava, ficava aqui na ansiedade. Mas deixa eu primeiro traduzir e falar sobre... Eu vou começar do fim, depois a gente vai para o começo. Orlando, vai perder de novo. E vou te dizer por que vai perder de novo. A linguagem executada ali é outra. Agora, vamos começar lá do início. Quando eu comecei a estudar isso, a academia tinha horror, porque dizia que o perfil não era válido, podia ser um robô. Eu fui, normalmente, ao invés de procurar a academia, eu fui para mercado financeiro. Me aceitaram, me pagaram bem e fizeram um caminho. Ou seja, tudo que vinha acontecendo com a sociedade, eu falava e vinha até em colunas. Em 2013, eu falava de Bolsonaro e falava da crise de não representatividade na eleição Dilma e Aécio. Falava, está criando um monstro. 2013 não foi respondido. E continuava. E quando a gente viu eleitor do Dória, que era ex-eleitor do Lula, todo mundo me zoava. Eu falei, eu estou pegando isso. Enfim, esse mundo em efervescência a gente vem acompanhando não só com rede, mas com checagem in loco. Eu venho dos dois mundos, não é um mundo diferente. Eu conheço política, faço eleição desde os 16 anos, convivi com algumas das figuras que eu só tenho a agradecer, como o Darcy, como o Brizola, tive oportunidade disso, né, que eu falo assim, vai para o currículo de vida, vai para quase que alma mater, mas a gente está vendo um outro mundo. O que é o outro mundo que a gente está vendo? Que a gente vem estudando. Primeiro, se a gente não compreender alguns números, como você ter mais da metade, 75% de população brasileira em alguma rede social, sendo que 80% fazendo uso frequente nos celulares, a gente não está entendendo uma forma de comunicação de ferramenta. Segundo, o que a gente tem que compreender? O tal do algoritmo. O tal do algoritmo nada mais é do que uma gigante pesquisa. Mas a pesquisa, antigamente, eu sabia se era homem, se era mulher, se era dado sociogeográfico, local de morada, era muito básico. Imagina que eu agora vou no detalhe. Eu sei que o Orlando gosta de sorvete de chocolate amargo. Eu sei que a Ângela gosta de um sorvete misto de baunilha com cookie. Eu vou quase que entregar essa no detalhe. E vou lhe dar um exemplo como esse algoritmo foi usado para ataque do STF. Na bolha, que era mais à esquerda, ela recebia os primeiros ataques do STF, era o Gilmar na cabeça. A bolha mais progressista recebia Gilmar como a caminha do ataque, preparando o ataque de STF, era com a cara do Gilmar. Para a bolha da direita, era o Toffoli. Ali era nítido, o nome disso é data driving. Você entrega para as pessoas o que elas querem ouvir. E lembrando uma frase que é atribuída ao diálogo Goebbels e Hitler, que eu não sei se houve, perguntou Goebbels, como é que o Hitler tinha tanta ascendência sobre as pessoas? Ele falou, simples, eu mando fazer o que elas querem. O algoritmo, mais ou menos, ele te racionaliza para, ao invés de você ter as divisões de classe social, de perfil que a gente tinha tradicionais, ele abre uma porção de franjas e eu vou entregando no detalhe, coisas que eu desconstruo para lá na frente construir. Por que construir? A gente acabou de falar de uma porção de detalhes. Aí a gente falou de sorvete. Só que sorvete... Por que eu estou pegando exemplos de consumo? Para a gente compreender. Sorvete, eu vou ter que ter uma predisposição do Orlando comprar o sorvete. Ele vai ter que sair na rua numa data diferente, numa data que pode estar chovendo, pode estar frio. Ele tem que conciliar um sabor que goste, que seja maior para a família. Não. O voto, o algoritmo, ele é uma compra definida de data. Eu vou ter que sair naquele dia e prateleira limitada. Quando eu estou tentando fazer o Orlando comprar sorvete, pode ser que a tia que faz o pudim maravilhoso, que ele recebeu ali um recado dela, ele pode preferir o pudim ao sorvete, ou pode estar em dieta, o voto não. Ou seja, algoritmar o voto hoje está mais fácil.
Aí eu vou pedir para vocês um ponto, reforçar um ponto que o Orlando falou. Não achem que robô coloca voto em urna. A gente hoje, o algoritmo é a matemática dessa predisposição da pesquisa e eu caminho o quê? Eu caminho essas pessoas, você acha que é robô, você checa pensando que é robô, que é um nome seguido de número, e não é. É uma pessoa que começou a se sentir um militante virtual. E o que a gente tem que entender? Olhem, primeiro, antes de entender a admiração por Bolsonaro, entendo a repulsa a Lula. Ela é quase que espelhada nesse sentido, e uma coisa retroalimentando a outra ali, como disse o Orlando, o circular. A gente está entrando numa seara muito perigosa de personalismos absurdos, ok? Então, o que a gente entrou? Vocês que vivem política há muito tempo, eu vou dividir com vocês algo que eu falei por uma pessoa que eu tenho admiração e ocupou diversos postos na política brasileira, sem citar nomes. Essa pessoa estava no embate com um deputado, com um parlamentar neófito. Eu falei, vai devagar. Por quê? Ter currículo no momento é loucura. Ter currículo no momento pode ser prejudicial. Olhem as eleições de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Foram folhas em branco. A sociedade preferiu apostar numa folha em branco, onde quem tivesse um passado poderia estar sendo contaminado por alguma coisa de percepção. Não falamos mais de verdades. E isso, a outra bolha, quando o Orlando falou qual é a solução para fazer, não tem como, porque eles não têm vergonha de trabalhar na percepção da mentira. Eles não têm vergonha alguma de exibir a caixinha de cloriquina e achar legal e jogar com isto de uma forma magistral. Ou seja, não vejo alternativa, porque é um tipo de linguagem, Orlando, que só se resolve se você inocula veneno, se você vai dentro da bolha. No momento em que você tem personalidades típicas da direita, pessoas que foram com perfil da direita, que deram espaço até para o que eles chamam de guru lá, o astrólogo da Virgínia, editar. Esse cara é chamado de neocomunista, porque não existe mais o certo e errado. É uma narrativa que eles vão e acreditam. E o que a gente tem que entender? Antes até de usar o termo política quântica aqui, quando a gente tem o fake news, e a pessoa tem 87% não apaga o fake news quando alertado, por quê? É tão bem construído aquilo que vira uma expressão de opinião. Ele fala, não é verdade, mas poderia ser. Eu sempre conto um ato. Um parlamentar, não reeleito em São Paulo, conhecido meu, postou uma vez uma foto do navio do Roman Abramovich, o dono do Chelsea, time inglês, falou, olha o barquinho do filho do Lula. Falei, cara, isso não é um barco, é um navio, e não é do filho do Lula, é do Roman Abramovich. Você defendendo Lula, né? Eu falei, não, eu estou defendendo você de não pagar esse mico. Ou seja, ele me bloqueou, ficou chateadíssimo. Mas era inevitável, ou seja, é uma construção de narrativas que, se não é vero, é bene trovato, não é por isso. Se não é vero, literalmente o cara não está nem um pouco preocupado de ser a verdade. Virou uma expressão de opinião. Como que você vai falar com isso, Orlando? Não vai, até por uma razão. Rede social, olha que outro número. Quando eu falo para você que não será no diálogo, será inoculando veneno dentro deles, se vocês quiserem. Entrando. Não adianta chamar o Bolsonaro de machista, de homofóbico. Agora, se você faz uma construção que o bolsonarismo é coisa de corno, desculpa o termo, eles vão ficar. Se você chega e chama o Eduardo Bolsonaro de bananinha, ele é peru-mindim, desculpa, gente, mas é o diálogo que vai. Se você faz uma construção, entra nos sites de sexo e faz perfil, casal bababá, não aceito ninguém que seja petista, só queremos bolsonaristas. Você começa a criar um tipo de brincadeira, estou viajando, que é uma linguagem que fala para eles. Ficou chulo, mas é uma linguagem que o outro lado entende. É um lado que já se defende a corrupção, que defendia, eram verdugos da corrupção, você tem que lembrar disso, só que foi muito rápida essa fronteira. A fronteira que o PT saiu de verdugo da corrupção para agente da corrupção, e não é juízo de valor, mas de percepção, foi muito mais longa do que em menos de um ano. Hoje se relativiza a rachadinha, se desconstrói o ídolo inicial deles, Moro. Você fala, como isso? É uma vontade de querer acreditar. É a sociedade novamente trocando realidade por desejo. E lembre-se, 98% das tretas, das discussões de Facebook, redes, terminam com a manutenção de ponto de vista. Então, Orlando, eu não consigo ver possibilidade de você conseguir resolver isto. Ponto. Outro,
política hoje não trabalha mais como a gente trabalhou, como criação e devoção. É nível de rejeição. Só que não é um nível de rejeição que o Instituto de Pesquisa vende com aprova e desaprova. Por que a gente tem tanto nível de acerto nos trabalhos? A gente pegou um nível de rejeição e falou, vamos estudar o que ninguém estuda? Um nível de rejeição, eu não quero um nível de aprovação. E a gente trabalhou 5 escalas de nível de rejeição. Igualzinho, o concordo ou não concordo, nem concordo, nem discordo, discordo muito, discordo. Exatamente, a gente pegou, espelhou uma forma tradicional de análise de desempenho para ver. E você, dentro do nível de rejeição, você começa a ver a mutação. Exemplo, Crivella, político com nível de aprovação. Vamos lá. 46% das pessoas que davam nota 0, 1, 2 e 3 para o Crivella, lá, ano passado, 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. 47% votariam no Crivella se o candidato fosse o Freixo. Aí o que é? Desculpa, você não está fazendo uma eleição. Você acabou de avaliar um cara com 0, 1, 2 e 3, em escala de 10. E você vai reeleger esse cara se aparecesse essa figura. É impossível para quem vive a política a gente entender essa coisa do menos pior. A gente sempre pensou na vida de, por mais que política fosse a arte do possível, a arte do militante era acreditar num mundo melhor. O político ia fazer realpolitik dele. A gente aqui estava pensando num outro ponto. Ok, passo de tudo isso para falar, que já falei que nem um Enéas aqui, desesperadamente, falando muito. Eu vou deixar uma para vocês, para a gente entender a política quântica. Que maluquice. Vocês sabem qual foi um dos piores momentos do Bolsonaro? Foi quando o Lula deu uma entrevista e falou que bom que veio a Covid para destruir o projeto do Paulo Guedes. Pô, mas como é que uma frase do Lula? Porque simplesmente nas bolhas que não eram extremadas, nas bolhas flutuantes, colocou um do lado do outro. E isso, um do lado do outro, é a pior coisa que possa acontecer para eles nas bolhas secundárias, não nas bolhas de devoção, não nas bolhas do devoto do mito, nem do devoto do São Lula, que acha que Garanhuns vai ser um campo santo. Não, é diferente. Se a gente entender que existe um espelho dos dois, igualzinho, onde está... repito, tem frases que você vê na militância bolsonarista que eram tão fortes quanto, ou mais fortes de qualquer militância petista para qualquer diálogo. Aí você olha assim, a gente até pegou, a gente fez 10 frases, era cadê a escritura? Ele não falou Polícia Federal, ele falou PF, ou seja, eram coisas assim que você vai vendo, cara, eu não posso entender o que aconteceu. Só que, quando os dois vão juntos, é a pior coisa que possa acontecer para eles e a melhor coisa do progressismo. Repito, cada vez que Lula cresce, Bolsonaro cresce junto. Lula aparece, Bolsonaro se reforça naquela base que tem a rejeição. Se a gente não entender esse algoritmo da rejeição, aquilo, não dá para compreender e falar do amor a Bolsonaro sem entender a rejeição a Lula. Se a gente não entender isso, mas eu não acho, ele tem um passado, que absurdo, o Guto está comparando o Lula com o Bolsonaro. Gente, atuação pífia como parlamentar. Sempre foram mais mito do que história. Não estou julgando o Lula aqui. Não estou julgando. Não se trata de julgar Lula nem julgar Bolsonaro. Na percepção hoje do cidadão comum, a prancha de isopor do Bolsonaro lá da More é igualzinho o engradado de isopor do Lula. E a gente vem falando isso, cada dia estão mais parecidos. Aí, quando você vê o auxílio emergencial, o cara quis botar 200, já ficou R$600 do Bolsa Bolsonaro. E o mesmo cara que achava um absurdo o Bolsa Família dado pelo Lula, que achava que era compra de voto, não, mas o Bolsonaro está dando em caráter emergencial, ou seja, é impossível você entrar nessa construção de que você fala, mas olha, mas a rachadinha é ilegal, mas quem não faz isso? Pô, mas ele está prevaricando para defender um filho, quem não faria? Se não entenderem que o Tefal dele hoje é maior do que o Tefal que foi colocado no Fernando Henrique, você não conseguia emplacar nada, porque não era rede social. Existia um consenso bacharelal que você não conseguia. Ok. Depois a gente chega num outro patamar e entender que o voto, sobretudo o voto de presidente, ele segue arquétipos. Lula foi eleito porque se vendeu como arquétipo do estadista. Estava o Serra cancelando, corrida em São Paulo, brigando com quebra de patente de coisas. O Serra estava num momento muito mais petista e o Lula escrevendo carta aos brasileiros e dando palestra na Sorbonne. Ponto.
Aí depois o que você tem? O Brasil achou, agora a gente não perde mais. A gente foi procurar um gerente. Tem coisa mais gerente do que Dilma e Alckmin? Ponto. Aí a gente olha. Até aqui tinha uma coerência. Depois o que vem? Vem Dilma e Aécio. A continuidade de um governo que não conseguia ser abraçado pelo próprio militante, aqui, e um outro que não conseguia, ocupou o posto quase que por uma razão militar, foi chegando ali, chegou a isso, e não se tinha. Novamente, a gente começou a voltar o quê? Ali começa o verdadeiro voto de segundo turno o tempo inteiro do voto da rejeição. Ali começa a se perder representatividade, aí é todo o processo, decorrência, e uma classe política não vendo que estava crescendo a insatisfação, não vendo que esse militante que foi para a rua, até com uma pauta black bloc de esquerda no começo, ele foi migrando para a insatisfação do Estado, não conseguiu ver a força que uma rejeição, não só a políticas públicas, mas a tudo que foi feito, quão confortável sabe para quê? Para valorizar o fracasso. Olha o perfil do bolsonarista de meia idade, de 40, 50 anos, classe média. Ele tem um horror, porque é mais fácil ele dizer, deu errado minha vida por causa disso aí. Aí ele começa a ficar, como você vê, isso é traço, não é fato, não. Você vê um traço de desconforto de gente que teve o quê? Filho de funcionário melhor hoje que o filho dele, que prosperou. Isso é fato, não é mérito de Lula, de Adbert, de decorrências de mercado que esse cara não admite. Entendeu? Essa classe média que empobreceu, ela é um grande braço. Ou, querem ver outro? Vocês, se tiverem, vocês têm amigos variguianos, gente que veio da Varig? Olhe como o variguiano é um bolsonarista de plantão. Por uma razão, ele se sentiu lesado pelo PT. Ou seja, se a gente não começar a entender que tem uma força motriz no Bolsonaro, não só do certo que uma esquerda quer fazer, mas do errado que foi feito, é muito difícil. Assim, olha, do certo que a gente quer fazer é o que dá mídia. Mas olha o errado. Como é que a gente pode chegar nisso para convencer, para falar para o cara, olha, desculpa, eu não posso admitir, por exemplo, senhores, que a gente tem uma expressão chamada direitos humanos, que no Rio de Janeiro, ano passado, ela fechou com 67% de percepção negativa. Isso é quase que um terraplanismo. É chegar, pera. O fato de A, B ou C que você não gosta de usar o termo, não nos dá o direito de invalidar o termo. Ou seja, é muito difícil, Orlando, para arrematar aqui, já tomei o tempo de vocês, mas estou à disposição para outros papos, viu, Orlando, via e-mail, não consigo ver hoje uma alternativa para o setor progressista se não compreender que, se não descer para falar o mesmo diálogo de compreensão, você cria uma rejeição. Vai ver você com esse papo de esquerdalha. Repito, olhem quantos amigos foram empurrados para serem chamados de esquerdas. Amigos meus de direita, liberais, ou olhem que maluquice, várias vezes entrar na página Eu Não Canso de Concordar com o Partido da Causa Operária, com o PCO, é uma página feita por um liberal zoeira, que ele fala várias coisas que está o PCO defendendo, que são coisas que o liberalismo estaria defendendo. Então, como disse o Orlando, se a gente continuar com a franja século XX, direita e esquerda, a gente vai perder. A gente tem que começar a entender as franjas. Senhores, falei muito aqui, à disposição de vocês aqui para os nossos minutinhos aqui, que daqui a pouco tem que deixar vocês. Muito obrigado, Guto. Foi muito